Queridos, este é um salmo muito forte e é um salmo de imprecação. Nós vamos entender isso. Mas existem salmos de romagem na Bíblia, salmos de romaria, cânticos de peregrinação. E são 15 salmos de romagem, que vão do 120 até o 134. São 15 salmos. Diz respeito quando o povo de Israel, eles subiam até Sião, eles subiam até Jerusalém para as principais festas. Quais as principais festas? A Páscoa, depois o dia de Pentecostes, que era um dia só, e depois a festa dos tabernáculos. E eles iam cantando e ao mesmo tempo lançando diante do Senhor ali as suas preocupações, o nervosismo, as aflições, exultando na presença do Senhor, tomando posse das bênçãos e das promessas dos salmos e das letras dos salmos, dos cânticos. Eles iam louvando a Deus, Tem muitos salmos pertinentes dentro desses 15 cantos de peregrinação. O Salmo 121 é um salmo nervoso, onde o salmista está pedindo o socorro do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Salmo 122 trata da alegria do salmista em estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 125 declara que aqueles que esperam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 126 é maravilhoso. Trata de semeadura e de colheita, aquele que leva a preciosa semente, chorando, cantando, voltará consigo trazendo seus feixes, os seus molhos. O Salmo 127 é maravilhoso, o único salmo de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é tremendo. Tive a oportunidade de pregar esse salmo na primeira igreja no domingo passado, agora. Não sei se os irmãos sentiram a minha falta, Se eu desconfio, pelo menos. Mas frio que estava, quem estava com frio no livro? Mas amém, o povo estava aqui, nós estávamos lá. Nunca senti tanto frio na minha vida, mas fiquei com raiva também. Quis ir bonitão e passei frio. Em vez de bem agasalhadinho, Mas peguei no Salmo 133, gente, queridos, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Já parou para pensar na profundidade disso? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E as comparações que o salmista faz com isso são muito relevantes. É como o óleo precioso. Gente, como que era feito o óleo de unção? Era feito de especiarias excelentes. O que havia de melhor, com aromas suaves e agradáveis também. Eles pegavam mirra, cinamomo, que era a mesma canela, cana aromática, cássia e azeite de oliva, e faziam disso tudo aquele óleo de unção. E
os sacerdotes, eles eram ungidos assim, gente. Jogava o óleo na cabeça, escorria pela cabeça, pela barba, né? Descia pelas vestes, pela borda das vestes e chegava até o pé. Envolvia todo o corpo. Todo o corpo. E testificando ali o testemunho e o serviço, a capacitação para o serviço. Jesus veio e testemunhou da palavra de Deus e veio para servir. No entanto, nós estamos aqui porque Jesus serviu e deu a sua vida por resgate de muitos. E da mesma forma, amados, hoje nós somos os sacerdotes. Você é um sacerdote na tua casa. Nação de sacerdotes. E queridos, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Quem já estudou sobre isso aqui? Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Gente, o monte Hermon está lá na tríplice fronteira Israel, Síria e Líbano. Esse monte ele foi conquistado por Israel em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Uma batalha de Israel contra nações árabes, onde Israel prevaleceu, porque Israel é o povo escolhido do Senhor. Quando que nós vamos entender que Israel é o povo escolhido de Deus? Que Jerusalém não tem que ser capital da Palestina. Jerusalém é capital eterna de Israel. Quem glorifica ao Senhor por isso? Os irmãos estão entendendo aquilo que eu estou falando ou não? Gente, Israel é o povo escolhido. Prevaleceu assim como Davi prevaleceu contra Golias. O filisteu, que hoje é o Hamas, é a mesma região ali, Gaza. Aquele povo que afronta Israel hoje naquela guerra é o mesmo povo filisteu, queridos. Aquele gigante chamado Golias afrontava o exército de Israel. Mas de repente alguém teve uma revelação do pacto, da aliança que Deus tem com o seu povo. Quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo? Eu me proponho a lutar contra esse gigante. E o gigante teve que cair por terra no nome do Senhor dos Exércitos. Golias veio por terra porque o Senhor tem uma aliança com o seu povo. O Senhor tem um pacto com Israel. E gente, Israel conquistou o Monte Hermon e hoje o Monte Hermon é tipo uma proteção em relação aquele povo que odeia Israel, Síria e Líbano. São poucos aqueles que têm amizade com Israel, porque Israel é uma nação tão odiada, porque é o povo de Deus. E hoje, queridos, nós temos o privilégio de fazermos parte desse povo, porque nós fomos inseridos. Como gentios, nós fomos inseridos no pé da oliveira. Nós somos lambugeiros. Nós fomos enxertados no pé da oliveira. Aprove a Deus cortar os ramos naturais para que nós pudéssemos ser enxertados, o que é um privilégio para nós, amados. E Deus, depois que trouxe os gentios para Israel, pode tornar a trazer os ramos naturais, porque se Ele usou de tão grande bondade com os ramos que não são naturais, nós,
também ele tem, né, aí um remanescente que vai entender que Jesus Cristo é o Messias, o enviado de Deus, e chegará o tempo que eles vão aceitar Jesus como Messias. E nós, como igreja, amados, nós precisamos continuar orando pelo povo escolhido, pelo povo eleito, pelo povo de Israel. Nós precisamos continuar. E, gente, Israel conquistou ali o Monte Hermon em 1967. E ali, não sei se alguém já assistiu alguma matéria em relação ao Monte Hermon. No inverno ele fica coberto de neve. E ali no pé do monte existem muitas nascentes de águas, inclusive o Rio Jordão nasce ali, gente. Existe um rio chamado Rio Vandes, que vem de um ídolo cananeu chamado Pan. E assim, queridos, aquele Rio Jordão, Jordão significa o que desce, atravessa toda a nação, trazendo vida. E o orvalho de Hermon, o vento, ele lança este orvalho e atravessa Israel, gente, e vai ali, né, prosperando uma região árida, uma região deserta. Porque o que é próspero é só no pé do monte, onde tem as nascentes de águas. Mas Israel é uma terra seca e árida, e Deus vai ordenando a bênção ali através daquele orvalho, através do Rio Jordão. É ali que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Gente, isso é bom, isso é bom. Deus, ele deseja abençoar o seu povo, Deus deseja prosperar os seus filhos. Deus lhe ordena a bênção na vida para sempre, quando há união da nossa parte. O Salmo 133 é um salmo de romagem, é um cântico de peregrinação, é um cântico maravilhoso que exalta a união do povo de Deus, e a união que nós precisamos ter como igreja hoje. Nós precisamos viver esta união. E, gente, o Salmo 137, que é praticamente um encerramento dos cânticos de peregrinação, é um cântico de imprecação. O que significa um salmo de imprecação? Imprecação significa maldição. Maldição. Vamos entender muito bem isso. O povo de Israel, gente, eles estavam aonde? Aqui, confinados. Eles estavam exilados. Eles estavam cativos na Babilônia. E eles foram capturados pelo povo babilônico. E eles foram capturados com violência pelo povo babilônico. E, gente, os babilônicos, eles queriam, de uma forma humilhante, que os judeus, que os israelitas cantassem os cânticos de Sião numa terra pagã, uma terra cananeia. E interessante é que esse salmo faz menção de rios importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates. E ali, se você tornar a ler o salmo comigo, está escrito assim no primeiro verso, acompanhe comigo se você puder. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião, com saudade do lugar da bênção. Porque Sião é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Jerusalém. No entanto, a promessa celestial para o seu povo é a Jerusalém celestial. E assim, gente, o povo estava com saudade da sua terra. O povo estava com saudade de cantar louvores num lugar adequado. Não sei se você já chegou a sentir saudade da casa de Deus.
Ontem nós visitamos uma família e a irmã estava relatando, né, o desejo e o anseio dela de estar na casa de Deus, e a saudade, a falta que ela estava sentindo disso. Eu não sei como que pode ter pessoas que abrem mão enquanto tem oportunidade, enquanto tem fôlego de vida. Salmo 150, inclusive eu vou encerrar a minha campanha de 150 dias, lá no dia 11 de setembro, e eu quero, gente, fazer uma live de comemoração. Vai ser uma quarta-feira, olha. Quero fazer uma live comemorando o encerramento da campanha. E eu gostaria que os irmãos estivessem assistindo, compartilhando esta live, porque, gente, é uma campanha de 150 dias. Inclusive, desde que eu comecei essa campanha, fazendo lutas. Porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. E, gente, assim, eu creio que Deus tem grandes coisas para a minha vida e tem grandes coisas para a sua vida. E enquanto nós temos fôlego de vida, o Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu vou repetir para você levantar suas mãos e glorificar esse Deus poderoso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Enquanto você tem oportunidade, brille por estar na presença de Deus. Brille por estar na casa de Deus. Não é nenhuma e nem duas recomendações que o salmista faz para que nós busquemos ao Senhor. Isaías 55, 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então ireis e me invocareis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Gente, quando esse povo aqui estava confinado, e por que eles estavam no exílio? De graça? Deus levantou Isaías, levantou Jeremias para dizer: olha, vocês estão agindo assim, idolatria, rebeldia, desobediência, um monte de coisa, negociando princípios, sim, valores, de repente, cativeram. Nações poderosíssimas estão se aproximando, e o negócio vai ficar estreito. O povo foi avisado. Da mesma forma que nós, como igreja, hoje estamos sendo avisados. Mas na verdade são poucos os que têm a boa vontade de trazer aquilo que o povo precisa ouvir. Porque aonde o povo está indo, aonde o povo quer ouvir o que quer ouvir, onde é conveniente, onde não tem confronto, onde não tem chamado ao arrependimento, onde não se prega mudança de vida, mudança de atitudes, onde não se prega o evangelho, como o nosso irmão Pedro estava falando aqui, é só oba-oba, é só mensagem motivacional. Porque você nasceu para vencer. Só esse tipo de coisinha, só no início, aquela mensagem sozinha, né? Aquelas, não é nem pastor que prega, mas é coach agora. Nada contra, gente. Nada contra. Mas
Um grande homem de Deus, ele falou assim: pare com as danças, acendam as luzes, coloque o culto no meio e pregue a palavra de Deus. Porque, queridos, as igrejas hoje que mais atraem o povo é clube, é entretenimento, é um ambiente escuro, gelo seco. Eu não sei quem frequentou algum clube aqui quando era mundano. Ou só eu fui mundano aqui. Quer dizer, sou do mundo, eu não sou ET. Pareço ET, mas sou desse mundo. Porque, queridos, eu não nasci no lar evangélico. Eu fui para a igreja com 24 anos. Então eu frequentei muitos ambientes escuros. Era Dante Alighieri, era Mármore, Misericórdia, São Guaíra, vamos lá, que é música sertaneja, esqueci o nome, tradição, Misericórdia, Santo Jesus. Eu entrava nesse lugar, aquele cheio de bebida, sabe? E o Pedro tocava lá no sol do verão, né? Hoje ele está tocando aqui com toda a força e energia, Senhor, esse lugar. Mas glória a Deus. Sabe, gente? Entrava lá aquela escuridão do clube. E hoje está a mesma coisa. Gente, nós somos alunos de Jesus Cristo, falou. É bom você olhar na face do teu irmão e conseguir enxergar a face do teu irmão. Olha, papai, tem alguém do teu lado? Consegue enxergar o irmão que está ao seu lado? Mas tem igreja que você não enxerga ninguém, gente. E aí aquele louvor estendido, nunca mais termina aquele louvor. Eu ouvi uma pregação do pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte. Ele é um sábio, né? Ele prega muito bem a palavra. Gente, é uma palavra de ensino, mas é divertido ao mesmo tempo. E ele estava falando do hino do Dr. Cirilo, poderoso Deus. Poderoso Deus. E ele vai, né? Poderoso Deus. Ele estava brincando, né? Dá para sair lá fora, dá para ir no banheiro, dá para tomar água e entra para a igreja. Poderoso Deus. E o homem está lá cantando, sabe? E vai, que uma hora, um palavrinho assim, 15 minutos. Vamos abrir. Gente, é muito pouco. Por que o povo perece? O povo perece por falta de conhecimento. E o dever do sacerdote lá no Antigo Testamento era trazer o que para o povo? Conhecimento para o povo. Em relação às ofertas do profeta Malaquias, estava dizendo o seguinte lá: o povo está trazendo um animal doente, coxo, e o sacerdote que tinha o dever de orientar o povo a não fazer isso, estavam omissos. E com quem que Deus tratava? Com os sacerdotes. Ai de mim se eu não fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, e eu só estou de pé ainda porque eu tenho essa motivação. Eu tenho passado muitas lutas, mas eu não estou me calando, porque o meu chamado é pregar aquilo que Deus está mandando eu pregar. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. E, gente, o meu compromisso é com a palavra de Deus, não é com ladainha, não é com mensaginha que só avisa o ego das pessoas. E as pessoas continuam da mesma maneira, do mesmo tamanho, com os mesmos pecados, insistindo nos mesmos erros. Jeremias 3,15, o que está escrito lá? E dar-vos-ei pastores que vos apacentem com ciência e inteligência. Essa é a vontade de Deus. E eu estou nessa disposição, gente, de trazer a palavra de Deus para o povo. A palavra de Deus para o povo. Por que o povo estava no cativeiro? Porque eles foram lá desobedecendo, idolatrando. Talvez até tivesse uma palavra de orientação, mas muitas vezes, amados, nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Quantas vezes
nós desobedecemos de forma voluntária. Quantas vezes você sabe que você está errando, mas persiste no erro? Quantas vezes você peca de forma consciente? Porque essa é uma tendência humana. Mas será que nós estamos na predisposição de lutarmos veementemente contra o pecado, contra a impiedade, contra as iniquidades? Estamos lutando para fazer aquilo que é certo? Gente, o povo estava com saudade de Sião. Mas por que eles estavam com saudade de Sião? Porque eles estavam lá agora, eles estavam no cativeiro, e era tratamento de Deus. E Deus permitiu lá o exílio na Babilônia. Aí, alguém compôs esse salmo, né? E está cheio de vingança aqui no coração, querendo que Deus tratasse com os edomitas, que na verdade os edomitas foram covardes, viram que o povo estava sendo levado para o exílio e ficaram lá rindo, gozando, escarnecendo. Edom é os edomitas, uma linhagem de Esaú. Esaú, ele se tornou Edom, porque ele comeu aquele guisado vermelho lá, que o Jacó fez e o enganou. E, gente, ele se tornou Edom, e dele veio os edomitas. Interessante que se tornaram inimigos do povo de Israel. Inimigos. E o povo aqui querendo o tratamento de Deus com os edomitas. O mais chocante, amados, acompanhe comigo. O último verso, eu estou partindo para o final. O último verso, o Salmo 137. Só antes do verso 9, vamos conferir aqui o verso 4. Enquanto eles tinham oportunidade de cantar em Israel, talvez não cantassem. Mas o verso 4 diz assim: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Porque você tem toda a liberdade, a porta está aberta. Você pode buscar o Senhor, você pode louvar o seu nome. Você tem liberdade de cultuar, de congregar, de ter uma vida devocional, mas fica levando de forma relapsa, negligente. Quantos e quantos são vencidos, né, por tantas coisas e deixam de fazer aquilo que é dever fazer? Louvar ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Como que Paulo encerra essa admoestação? Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Quando que nós vamos entender isso? Que nós precisamos buscar esse revestimento. Por que aquela igreja lá cresceu, que nasceu lá no dia de Pentecostes? Porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles estavam ali pagando um preço. Eles estavam ali sob a obediência, uma palavra que Jesus tinha dado a eles. Nós temos uma palavra de Jesus. Nós temos uma recomendação, nós temos uma orientação. E se nós estamos na predisposição de fazermos a nossa parte, fazermos aquilo que realmente fomos chamados para fazer, nós temos que nos mover a isso. Nós temos que começar a pagar um preço de verdade. É aquilo que eu já citei aqui, gente. O meu sonho é ainda que o culto de oração seja o culto mais frequentado da igreja. E é o menos frequentado, porque o povo não quer orar. O povo quer participar do culto domingo, porque o culto domingo envolve mais vaidades. Mas o qual que é mais edificante? Todos os cultos são edificantes.
Mas, gente, um culto de oração é extremamente necessário. E é um tempo, queridos, que nós devemos enchermos no Espírito. Olha o que Paulo recomendou lá em Efésios. Nós já vamos ler o verso 9 do Salmo 137. Ele diz assim, gente, é forte a palavra. Quem está preparado para receber essa palavra? Nem todos, né? Quem está preparado para receber essa palavra? Melhora um pouco, tem gente que quer cantar. Pelo que diz, desperta. Olha para o teu irmão e completa a frase. Tem coragem? Desperta. Ó, tu que? Quem gosta de dormir aqui? É gostoso ou não dormir? Irmão Luiz, eu conheço um moço que ele acorda 6 horas da tarde. Conheço. Tem gente que se pudesse dormir 2 dias no Deus. A minha sogra gosta de dormir. E dorme assim, gente, olha. Uma vez nós fomos posar na casa dela, ela falou, vou dormir. Mas na mesma hora. Imediatamente. Quantas vezes, né, Fabiana? A gente rola para lá, rola para cá. Coloca uma pregação para ouvir. Sempre que eu não consigo dormir, eu coloco uma pregação minha. Durmo na hora. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vivem como andais, não como nécios, mas como sábios, remim o tempo por quantos dias são maus. E não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Gente, isso é um apelo. Nós precisamos entender qual que é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor? Nós como igreja. Não, a minha vontade é que vocês vão na igreja porque eu quero abençoar vocês. É isso. Gente, Deus está nos abençoando o tempo todo. Deus está usando de graça e misericórdia conosco o tempo todo. E quem glorifica a Ele por isso, Ele está nos assistindo 24 horas por dia. Até quando nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós e nos abençoando. Mas nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Por que Jesus treinou discípulos? Vão e vão às igrejas serem abençoados. Foi isso que Jesus falou. Quando Jesus começou a sua missão, ele foi lá numa terra pagã, Galileia, gentios, terra de Zebulon, de Naftali, conforme está predito lá pelo profeta Isaías, o povo que assentava-se na região da sombra da morte, num panteão, uma miscelânea. E o que Jesus fez quando abriu sua boca? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E da mesma forma treinou os discípulos para isso. Nós somos enviados para levar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um chamado ao arrependimento. Mudança de vida, metanoia, metamorfose, mudança de atitude, abandonar o pecado, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem está nessa disposição de encher-se do Espírito? Quem está nessa disposição de encher-se do Espírito, levante suas mãos e diga assim: eu quero ser cheio do Espírito. O que
Paulo quis dizer com isso? Não vos embriagueis com o vinho. Gente, nós não bebemos. Nós somos um povo que nós não bebemos. Amém, irmão? Se tem alguém que gosta de tomar uma cervejinha, não. Gente, nós gostamos de beber Coca-Cola, né? Quem gosta de beber Coca-Cola? Tangue, né? Mite, né? Frisco, Uliana, Paranaense, aquele paranaense vermelho, framboesa, né? Grande é o mistério. Drip, quem já viu essa marca? Drip, Dolly. Nós gostamos de tomar café, não é verdade? Quem gosta de tomar café? Todo mundo gosta, ninguém me chama para tomar um café na sua casa. É um desabafo. Obrigado, irmão. Você agradeço o coração. Estava muito bom o som. Obrigado. Uma bênção. Uma bênção. Glória a Deus. Você fez um sonho e nos abençoou. Gente, não vos embriagueis com vinho, ou seja, não se inclinem à carne. Nós temos uma luta ferrenha contra a carne. Paulo falou que inclinação à carne é morte, mas inclinação ao Espírito é vida e paz. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai ceifar a vida eterna. Não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, não se incline a carne, mas enchei-vos do Espírito. É tempo de nós enchermos do Espírito Santo. É tempo de nós aprendermos a palavra. Gente, nós precisamos fazer com que caiam por terra as nossas iras, que levam-nos a pecar, os nossos ódiozinhos. Se você tem algum ódiozinho dentro do coração, tem que pedir libertação. Porque assim, vamos entender uma coisa. Acompanhe comigo o verso 9. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Meu Deus, que forte. Feliz é aquele que fizer vingança e matar, né? Teu filho, você que está, né, me fazendo mal. Feliz é aquele que pegar o teu filho e matar contra a rocha. Bater o teu filho contra a rocha, que eu possa ver a morte dele. Gente, quando eles iam ao exílio, era mais ou menos isso que acontecia. Morte sim, e não poupava nem as crianças. Mas aqui, o que quer dizer isso? Parece uma maldição, mas na verdade o salmista está fazendo menção e que se faça justiça. Que se faça justiça. E assim, amados, o nosso Deus é um Deus de justiça. Vamos para Davi. Davi muitas vezes desejou que os seus inimigos pagassem, e pagassem de uma forma violenta. Tratou até de filhos dos seus inimigos, mas sempre pedindo que Deus interviesse. Porque, amados, a justiça pertence a Deus. E é aquilo que eu falo, amados, é Deus quem julga a todos. É Deus quem retribui. Hoje, nessa dispensação que nós estamos vivendo, nós precisamos ter posicionamentos que condizem com a pacificação, com o amor, com o perdão. É aquilo que eu falo. Me entristece o fato de pessoas saírem das igrejas por causas tão pequenas.
mais por bobagemzinhas, por vaidadezinhas. Eu fico assim abismado, eu fico estupefato com tanta infantilidade no meio do povo de Deus. Porque que nem eu estava falando ontem aqui, desde que eu cheguei na igreja, em 1997, eu saí da igreja onde eu cheguei em 2007. E por que eu saí? Para pastorear uma igreja. Gente, fui músico, fui diácono, fui presbítero, era professor de escola bíblica dominical. Na verdade, eu era responsável pela escola bíblica dominical. Era meio que o braço direito do pastor. Inclusive, o pastor não quis me liberar para o seminário de Cianorte. Ele quis que eu ficasse aqui em Ponta Grossa, trabalhando, fazendo seminário aqui. A igreja pagou meu seminário. Mas o conselho tinha aprovado a nossa ida lá para Cianorte. E, gente, o meu pastor, meu falecido pastor, o pastor Orlando Lourenço, não era um pastor perfeito. E muitas vezes eu discordava das atitudes dele, das ações dele. Nem tudo concordava, mas jamais me levantei em oposição, bater de frente, contrariar. Ou se ele fez alguma coisa por causa disso, não saía da igreja. Nunca, gente. Até tivemos problemas algumas vezes com alguns irmãos, mas não foi o caso de nós sairmos da igreja por causa disso. Porque a gente, amados, nós precisamos ter maturidade suficiente para consertar situações. Onde vem prevalecer o amor, a humildade, o perdão. Agora tem gente que é tão pequeno no trato e no coração, que a pessoa, recebe alguma coisa, se deixa levar, fica guardando ódio, rancor, amargura no coração, e muitas vezes tem aquele pensamento de vingança, que Deus trata, lança até a palavra de maldição. Isso, gente, é prática de iniquidade. É prática de iniquidade. O Senhor Jesus não está chamando religiosos para o seu reino, para viverem de forma equivocada. Está chamando discípulos. O apóstolo Pedro falou que nós devemos seguir os seus passos. E o servo de Deus, o discípulo de Cristo, é aquele que ama o que Jesus ama e aborrece o que Jesus aborrece. É claro que Jesus, muitas vezes, ele não poupou, que nem aquele centurião de Cafarnaum. Ele falou assim: nunca vi tanta fé nem mesmo em Israel. Por isso eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Por que muitas vezes, gente, Jesus citou o inferno para os crentes? Porque tem atitudes que desapontam Deus da nossa parte. E é nesse sentido, amados, que nós devemos crescer, atingir um grau de perfeição, de maturidade suficiente para tentar superar situações, consertar situações, restaurar relacionamentos, não ficar se vingando. Davi, muitas vezes ele desejou que Deus fizesse justiça. E as palavras de Davi foram fortes, mas Davi era Davi. Não queira se comparar. Não, eu vou lá no Antigo Testamento, Davi falou que Deus tratasse com os filhos dos inimigos, e que não se desse bem que morresse. Gente, Davi era Davi. Davi era representante de Deus na terra. Era vice-regente. Era ungido do Senhor. Davi ele tinha plena consciência que ele era da linhagem de Abraão. E que Deus falou para Abraão, Fabiano: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E outra coisa, Davi ele tinha um entendimento da justiça de Deus. E gente, como que ele tratou com Saul, seu mais ferrenho opositor? Não se levantou contra Saul.
fugiu de Saul o tempo todo. Porque quem era Saul? Saul era seu líder. Mas por que ele não quis andar junto com Saul? Porque Saul queria o couro dele, Saul queria matá-lo. Só por isso que Davi não andou junto. Muitas pessoas não querem andar com certos pastores. Muitas pessoas saem das igrejas. Não, porque esse pastor, e sai por isso aqui, ó, um a um. Que tristeza. Que tristeza. Gente, desse mal eu não sofri. O tempo todo que eu pude ficar lado a lado com o meu pastor, eu fiquei superando situações, resolvendo situações, fazendo parte do conselho, engolindo saco muitas vezes, tendo paciência. Tudo o que diz respeito ao cristianismo, que nós precisamos viver, vivenciar. Onde o amor vem prevalecer, o perdão vem prevalecer. Devemos perdoar 490 vezes. Eu penso assim, gente, que uma pessoa sair de uma igreja tem que ser por algo muito sério. Roubo, adultério, escândalos gravíssimos nesse sentido. Pregação de heresia. Coisas totalmente fora dos contextos de Deus. Aí sim. Mas Davi, por que Davi não andou com Saul? Porque Saul era ferrenho opositor e queria matá-lo. 10 anos ou mais perseguindo Davi, gente. Mas Davi tinha entendimento de honra em relação ao seu vida. E no dia que Saul morreu, ele não regozijou. Dá bem, uma limpeza na face da terra, não. Ele chorou, ele se entristeceu. Ele colocou o Saul no mesmo patamar de Jonatas, que era seu amicíssimo. Caráter nobre de Davi. Tinha consciência de que é Deus quem faz justiça. Paulo falou. Último texto. Desculpe passar um pouquinho. Abra comigo Romanos. E pode colocar em pé. Romanos 12. Que o Senhor traga uma limpeza nos nossos corações. Que nós possamos sempre romper com as dificuldades daquilo que é prática de iniquidade. Porque a nossa boca, gente, hoje, nessa dispensação, nós devemos usar as nossas bocas para abençoar. Jamais para amaldiçoar, jamais para desejar. Deus trata com esse, Deus trata com aquele. Gente, tudo é semeadura nessa vida. E o bem que nós fazemos, nós vamos colher. E Deus conhece os corações. Se Deus perceber que há perversidade no nosso coração, Ele vai tratar conosco. Se nós temos algum pensamento mal, ao mesmo tempo que Davi ele pede justiça lá no Salmo 139, em relação a opositores, aí ele se apresenta a Deus finalizando: sonda-me, ó Deus, e me conheces, vê se há em mim algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno. Romanos 12, 18 e diante. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a vida, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se tem alguma coisa que te incomoda, alguma situação, alguma pessoa que te incomoda, deixa para Deus. Alguém te fez mal? Alguém te prejudicou? Deixa com Deus. Apresenta para Deus.
E, gente, o Espírito Santo só vai encher o tempo onde ele possa encontrar verdadeiramente limpeza. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem quer ver o Senhor respaldando a tua vida em todos os sentidos? Deus é Espírito, Ele vai se mostrar para você, mas você vai ver Deus assinando tudo que você faz embaixo, abençoando a tua vida, te prosperando, porque você abriu o teu coração para o Senhor, para tirar tudo, atrapalho, toda sujeira, todo imbecil, toda amargura, todo ódio, todo rancor, tudo Deus está querendo tirar nessa noite. E se alguma pessoa te incomodou, se ainda existe alguma raiz de amargura, apresenta para Deus.